Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um podcast Gente Como a Gente e para nós é um prazer poder transbordar na sua vida. A nossa ideia aqui é trazer conhecimento de coisas que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, não só nosso, mas de outras pessoas também que tem algo para compartilhar, que tem algo para transbordar. Como eu estou fora, eu estou em Curitiba aqui, num parque muito legal, muito bonito, daí eu resolvi gravar esse conteúdo para vocês. Qual que é a relação do homem, o que a Bíblia fala da relação do homem com o dinheiro? E eu quero trazer algumas coisas aqui fundamentadas na Bíblia, né? Porque o livro de Gênesis, ele diz assim, ó: assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Gênesis 27. Gênesis 1, 27 e 28. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam na terra. E quando ele fala dominem, né? Ele está falando aqui, a palavra domínio, do termo hebraico, ela vem de radar, que significa o quê? Governar. Então o homem foi feito para governar sobre todas as coisas. Então você nasceu para governar sobre todas as coisas. Ou seja, tudo é seu. Deus criou tudo para você governar sobre os peixes do mar, sobre a terra e sobre tudo. Quando nós olhamos para o dinheiro, né, que é uma das coisas que está relacionada à prosperidade, mas prosperidade não é apenas dinheiro. Deus diz assim, ó, e no 1 Timóteo 6,10 ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós, talvez eu particularmente, eu cresci assim, ouvindo essa frase muito forte na minha cabeça: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E essa frase, ela ecoou na minha vida, na minha mente por muito tempo, né? E muitas das vezes os cristãos vê a riqueza como um problema. Só que a Bíblia ela é bem clara: o problema não é a riqueza, o problema é o seu coração, é o amor que você coloca ao dinheiro. Quantas e quantas pessoas que você conhece que vivem só em função de dinheiro, não é verdade? Então a Bíblia ela condena o quê? Você colocar o dinheiro na frente das coisas, o dinheiro na frente da família, o dinheiro na frente de Deus. Porque quando nós olhamos para Deus, a base da igreja, a base do cristianismo é o quê? A família. Então tem muitas pessoas que colocam o dinheiro na frente disso tudo e acaba tendo problema. Quando a gente olha que é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que entrar no reino do céu, lá no Oriente Médio, quando um camelo, a porta da entrada como se fosse da cidade, ela tinha um formato que a gente chamava de fundo de uma agulha. Então o camelo, para passar, ele tinha que baixar e passar. Não é uma agulha de costura que você está vendo que passa aquela linha. Não é isso. É uma coisa que é mais difícil, mas não tão difícil quanto na nossa cabeça imagina, né? Então quando a gente fala de agulha, o que a gente lembra? A gente lembra da agulha de costura. Por quê? Por que Deus então falou sobre o dinheiro muitas e muitas vezes na Bíblia? Porque se o nosso coração estiver no dinheiro, quem que é o nosso Deus? É o dinheiro. Se o nosso coração está nos nossos filhos, quem que é o nosso Deus? É os nossos filhos. Ou seja, se acontecer alguma coisa, meu filho é meu tudo. Tem muitas pessoas que dizem isso: meu filho é meu tudo, a minha razão de viver. E nós sabemos que a nossa razão de viver tem que ser Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Isso é um dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a relação do ser humano com o dinheiro, ela precisa ser assim: o dinheiro ele precisa ser usado para comprar e adquirir as coisas, mas ele não pode ser a sua base. O dinheiro ele não pode ser aquilo que você endeusa mais do que tudo. Você não pode viver em função só de dinheiro, né? E isso é extremamente importante quando a gente olha
para as pessoas que estão à nossa volta. Porque quantas e quantas pessoas que você conhece que só vivem em função de dinheiro. Ser cristão e ser rico não é o problema. Porque na contrapartida, dentro da Bíblia, você vai achar outras frases bem interessantes. Por exemplo, quando a gente pega assim, ó, Lucas 16:11. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação do dinheiro injusto, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Né? E aí quando a gente vê, por exemplo, assim, ó, a Bíblia fala muito de dinheiro, né? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque tem pessoas que juntam tesouro aonde? Na terra. Mas nós precisamos juntar tesouro para o céu. Né? Amar o próximo como nós mesmos. É fácil? Não é fácil, é difícil. Né? Então é um teste. Paulo diz assim, ó, cada um contribua conforme propôs no seu coração, com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Quantas e quantas pessoas que você conhece que lhe dá o dízimo por obrigação? Porque lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento está escrito que deve dar o 10%, assim, tarará, tarará, tarará. E aí quando você olha a passagem da viúva, que ela foi lá e deu uma moedinha, lá tinha um gasofilácio onde as pessoas depositavam a moeda e geralmente fazia barulho, né? Então porque as pessoas que estavam ali, quando você jogava um tanto de moeda, fazia um tanto de barulho. Porque a moeda as moedas de prata era um produto de troca. Então quando você depositava aquelas várias moedas, então fazia tchá, aquele barulhão grande. Aquela viúva depositou uma moeda, caiu uma moeda. Aí Jesus falou assim, ó, ela que deu mais do que todo mundo. Mas por que ela deu mais, sendo que ela deu uma moeda só? Porque ela deu de coração. Porque ela deu a única coisa que ela tinha. Quantas e quantas pessoas vai dar o dízimo e dá daquilo que sobra? Não é verdade? Ele dá daquilo que sobra. Ele não consegue tirar o salário dele, tirar o dízimo e devolver para Deus. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. É porque tudo já é dele mesmo. Então você só devolve. É um ato de amor. É um ato de gratidão. O dízimo, vamos dizer assim. Tem pessoas que no Novo Testamento não se fala tanto no dízimo igual o Antigo Testamento. E lembrando para vocês que eu não sou teólogo, mas eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de entender a Bíblia. Então assim, quando a gente olha para a Bíblia, o dízimo é um ato de fé e um ato de amor. Se você devolve o dízimo na obrigação, não, porque eu tenho que devolver o dízimo, cara, talvez a convicção pela qual você está devolvendo está errada. John Rockefeller é um magnata do petróleo. Quando ele saiu para vender, se eu não me engano, salgadinho na rua, ele ganhou, acho que foi o seu primeiro $1. Quando ele chegou para a mãe dele e perguntou perguntou para a mãe dele o que ele deveria fazer com aquele $1. A mãe dele falou assim, ó, você deve tirar o dízimo do Senhor. E de lá para cá sempre ele devolveu o dízimo. Quem já está morto e tal, foi um dos homens mais ricos do mundo várias vezes. Quem honra a Deus no pouco, vai honrar a Deus no muito. Porque honrar a Deus no pouco é muito difícil. Agora honrar a Deus com muito é fácil, né? Porque você fala assim, eu não quero devolver o dízimo porque eu vou dar na mão do pastor e tal, né? Só que na hora que você entrega para ele, você tem que estar entregando como se você estivesse entregando na mão de Deus. O que ele vai fazer com aquilo dali para frente é problema dele. Ele vai ser responsável pelas suas ações e pelas suas atitudes. Lembrando que você tem que entender que o dízimo, prosperidade, quando a gente fala a relação de Deus com o dinheiro, ele diz assim, eu sou o dono de todo ouro e toda prata. Ou seja, tudo é meu. Eu dou para quem eu quero. Né? E você pode fazer prova de mim e verás que eu sou bom na tua vida. Eu e minha esposa, nós costumamos dizer que Deus é muito bom na nossa vida. Só que a gente sempre honrou Ele quando a gente tinha pouco e também honra Ele no muito quando a gente tem muito. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro. O dízimo é um ato de adoração, porque você sabe quanto é difícil você tirar um dinheiro e dar para Deus com amor. É difícil, tem que amar Ele verdadeiramente. E Ele não quer com obrigação, Ele quer com amor. Por isso que é um ato de fé e um ato de amor quando você faz isso.
Mas existem maneiras de você dizimar o Senhor também. Uma delas, qual que é a coisa mais importante? É o tempo. Quando você tira um tempo para ler a Bíblia, para pregar para alguém que está precisando, também é uma forma de dizimar. Você está dizimando o seu tempo. Só que a gente vai ouvir muitas coisas por aí. Você precisa entender a Bíblia, porque a palavra, quando a gente aprende o conhecimento, ele nos liberta, ele nos desprende, ele nos desamarra de nós mesmos. Então eu quero dizer para você, é possível ser cristão e ser rico. Rico em todos os sentidos, tá? E financeiramente também. Quantas e quantas pessoas que eu conheço que têm um poder aquisitivo bom e através da vida deles várias igrejas, o evangelho foi pregado, foi disseminado pelo mundo, em várias regiões do mundo, porque ele ajuda, né, a propagar o evangelho. Então eu quero dizer para você que a relação do dinheiro, a nossa relação com o dinheiro, o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, nós podemos ser ricos e ser cristão, e podemos sim ser ricos e entrar no reino do céu. Só que nós precisamos ter muito cuidado com o quê? Para que nós não venhamos colocar o nosso coração no dinheiro. O dinheiro não pode ser aquilo que nós mais amamos. O que nós mais amamos precisa ser Deus. E nada pode ser maior que Deus na nossa vida. Nem seu cônjuge, nem seu filho, nem ninguém. O nosso amor maior tem que ser por Deus. E depois amar o próximo como a nós mesmos e família, né? Que é a base de tudo. Lembrando que a prosperidade, não esqueça disso, não é só dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro e não têm prosperidade. Não tem uma casa feliz, porque ele dá tanto valor ao dinheiro que ele não consegue ter tempo de qualidade para os filhos. E por aí vai. Então, é capaz. Eu tenho essa possibilidade, você também tem. Desbloqueia isso, que ser cristão é ser pobre. Não, pelo contrário. Ser cristão é ser rico. Rico de conhecimento, rico de dinheiro, rico de um tanto de coisa. Agora, o que você quer fazer da sua vida? Você escolhe o caminho. Porque passar num fundo de uma agulha, pequenininho, se você olhar o tamanho da agulha, é muito difícil mesmo. Mas essa é a riqueza que a gente busca, né? Que nós precisamos buscar. A riqueza eterna, céu. E aqui na terra, buscar primeiro as coisas de Deus e as outras vão ser acrescentadas. Não é verdade? Quero agradecer você por ter ficado nesse vídeo até agora. Se inscreva no nosso canal, a gente sempre tem conteúdo legal para trazer para você, para estar incentivando a você a crescer em todas as áreas. Nós gostamos de falar de negócios, de empresas, de empreendedorismo, pessoas que deram certo e aquelas que não deram também. Pessoas que quebraram, né? Essas talvez são as pessoas que têm uma capacidade enorme de nos ensinar a ser melhor. Então, quero agradecer você e até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.